apresentar o nosso Michelson Borges, nosso convidado de hoje. E eu já vou convidá-lo aqui para que ele participe aqui com a gente. Deixa eu enviar aqui. Estando hoje, vai conhecer um pouco aí da sua atividade de escritor. E eu estou ansiosa para receber umas dicas bem interessantes aí. Michelson, boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Delane. É um prazer estar com vocês aqui nessa live. Muito bom, obrigado pelo convite, viu? Eu que agradeço aí. Eu estava realmente contando os dias aí para essa live, porque eu tenho certeza que você aí, como um escritor experiente, tem muitas dicas, muitas experiências bem interessantes para passar para gente. E para quem não conhece ainda o Michelson Borges, não acho difícil aí, pelo menos no meio adventista você é bem conhecido, mas é possível que algum dos nossos seguidores ainda não conheça. O Michelson Borges, ele, além de ser um escritor experiente, ele é pastor, jornalista, ele é mestre em teologia e quando você me passou a biografia, eu fiquei até surpresa em ver que você também tem uma ligação com a minha área da biologia, né, Michel? Você também fez uma pós-graduação em biologia molecular. Que ótimo! Parabéns por você ter ido também para a área da biologia. E fala sério, Michel, essa biologia é linda, não é? Ela revela detalhes maravilhosos do nosso Criador. E como você é uma pessoa da área aí do criacionismo, né? Creio que você teve esse interesse de ir. O Michelson, ele também é editor, né? Ele é editor da revista Vida e Saúde, outra área aí que eu amo, né? Acabei de lançar um livro sobre saúde também. E editor associado da Lição da Escola Sabatina dos Jovens. Ele também mantém 2 blogs, que é o criacionismo.com.br e o blog Outra Leitura. Também é vice-presidente da Sociedade Criacionista Brasileira, uma causa aí que Michelson abraçou, né? E sai compartilhando aí pelo Brasil e outros até fora do Brasil sobre isso, é palestrante. E é casado com a Débora Tatiane e tem 3 filhos. Então esse é um resuminho aí dessa vasta experiência aí, né, do currículo do Michelson. Então, Michelson, aqui no nosso canal dos escritores, né, a gente gosta muito de falar mesmo de livro, de escrita. Então, vamos lá. Eu vou até aproveitar, Michelson, e mostrar aqui para vocês, viu, algumas obras aí. Então, já quero dizer mesmo que eu sou sua leitora aí também, viu, sua fã. E como eu já tinha te comentado de todos os seus livros, o que eu realmente me amarrei foi nesse aqui, dos Bastidores da Mídia. Mas eu também tenho aqui comigo o História da Vida. E é claro, né? Esse aqui também, esses são os títulos que eu encontrei, porque eu devo ter outros seus também, mas eu confesso aqui que meus livros eles estão num processo aí de mudança, então eu não consegui encontrar todos. Mas, Michelson, fala pra gente aí, quantos livros você já tem publicado, além desses 3? Delane, você mostrou aí, inclusive, alguns que são clássicos já. Quer ver? Pega aí de novo a História da Vida. Quero te mostrar como é que está agora, depois da atualização. Mostra a capa aí pra gente. Esse aqui é a primeira edição, né? Exato. Olha, que lindo, hein? Que diferente. Foi atualizado, foi ampliado, faz aí acho que uns 4 anos, mais ou menos, né? Esse aí que você tem é uma obra rara já. Agora acho que só encontra em sebo mesmo. Esse aqui é da primeira edição, Michelson, 1999. Esse aqui também eu acho que é a primeira edição. Esse teve alguma mudança? Esse também é, primeira edição. Aqui é a nova edição, ó. Tem 2 Olha anos, aí, tá vendo? 3 anos, acho que eu fiz a atualização também. Esse que você tem é de 2015, se eu não me engano. E esse aqui agora é a edição ampliada, atualizada, revista, né? Eu fico feliz porque são livros que têm uma permanência, né, longa aí já no catálogo. E justamente por serem mais antigos, eles precisam dessa atualização aí. Precisaram de uma atualização. Eu fiquei muito feliz em poder fazer isso. Eu tenho aqui também, Adelaine, um que foi recentemente, ano passado, ele foi reimpresso, né? Com esse novo formato aqui, A Chegada do Adventismo no Brasil. Esse aí a gente tem também, cara. Na verdade, foi o meu TCC de jornalismo. Eu cursei jornalismo na Federal de Santa Catarina, me formei em 95. E aí, esse aqui foi o meu TCC inicialmente, né? Teve uma primeira edição também no ano 2000, faz tempo já. E ano passado eu tive o privilégio aí de relançá-lo atualizado, com novas histórias. Eu gosto desse livro porque, na verdade, não é... Eu nem costumo dizer que é um livro meu, porque, na verdade, eu apenas contei a história dos pioneiros, né? Eles é que merecem assim, o destaque, né, com esse livro, porque a vida deles é que é a grande inspiração. Então, eu te confesso que eu também não tenho
todos aqui comigo, porque a gente vai emprestando, vai doando e acaba ficando sem os livros, né? Alguns que eu tenho comigo ainda. Tem esse Certa, que é um livro que eu escrevi com outro escritor, Dennis Cruz, que é um grande escritor adventista, né? Não sei se vocês já entrevistaram, se não, fica a dica, né? Isso, o Dennis Cruz, ele está com a gente também no canal aqui. Opa, que bom, né? E esse aqui, então, é uma ficção, a história de um físico ateu que tem contato com as ideias, com o criacionismo, né? Eu não vou contar detalhes aqui para não estragar a história, mas tem um romance aqui com personagens criados, enfim. Eu tenho também uma série, Delaney, eu tenho só 2 aqui, mas são 6 volumes. Uma série de paradidáticos, Grandes Impérios e Civilizações, que é usada nas escolas adventistas, basicamente, em outras escolas também, em que eu misturei aqui história, porque eu lecionei história no começo da minha carreira, né? Fui professor de história. Então, eu coloquei aqui história secular, mas também mescladas com a Bíblia, com histórias da Bíblia. E é um material paradidático, são 6 volumes. Isso aqui eu costumo dizer, eu escrevi já faz um bom tempo também. Essas aqui são as versões em espanhol. Foram publicados também pela nossa editora da Argentina, né? Eu não achei os meus aqui em português. Quando a minha esposa fazia faculdade, ela é formada em pedagogia, isso lá em 1999, também por aí, nós não tínhamos filhos, hoje temos 3, e eu ficava em casa sozinho, aguardando ela voltar das aulas. Então, enquanto eu estava em casa, eu escrevia. É o meu prazer, pena eu ter pouco tempo para fazer isso hoje em dia, mas o que eu mais gosto de fazer é escrever, além de ler, né? E aí nasceu essa série de 6 volumes, enquanto a minha esposa cursava a faculdade dela. Um mais recente, mais ou menos recente, é esse aqui, que também está em espanhol, agora essa edição aqui é em espanhol, que é o Expedição Galápagos. Ele foi o livro do curso de leitura do ano passado dos Desbravadores, né? Esse livro aí foi quando você foi a Galápagos? Teve uma equipe, né, que foi... Eu lembro até o Wellington Romagnoli, né, que eu te falei, que foi o meu grande amigo, né? A gente estudou junto também, e ele me mostrou as fotos lá, e eu vi que você estava lá também. Foi naquela ocasião que vocês escreveram. Que você escreveu. Esse livro eu escrevi no avião. É uma viagem de Quito a São Paulo, demorou 7 horas. E nessas 7 horas eu fui rabiscando no meu bloquinho de anotações, que eu sempre carrego comigo, né? E o livro, quando eu até São Paulo, o livro estava quase pronto já. De tanto que as ideias estavam fervilhando na cabeça daquela semana que eu fiquei lá em Galápagos pesquisando com esse grupo de pesquisadores. E um outro também, só para ficar com mais esse aqui pelo menos, é o Terra de Gigantes. Um livro também que me trouxe muita diversão escrever, porque eu mesmo, quando criança, amava esse assunto de dinossauros, né? Só que eu era evolucionista, né? Eu me tornei criacionista com 18, 19 anos. E aí eu revisitei meus amigos jurássicos, né? Mas contando a história deles na perspectiva criacionista, né? Sob a ótica criacionista. Delaney, eu não tenho certeza, assim, eu teria que contar, mas eu acho que são 15 ou 17 livros que eu lancei pela CPB já ao longo desses 21 anos que eu trabalho na editora. Que ótimo. E, Michel, fala pra gente, quando foi que você começou a escrever? Você já tinha interesse em escrever? Você já escrevia, já criava histórias? Quando foi que você realmente pegou firme aí para escrever? Olha, se eu fizer aí um rastreio na história, começou de um modo que eu não recomendo para todo mundo, porque hoje eu tenho outra ideia, outra visão de mundo, né? Mas eu não era leitor de livros quando criança, né? Nós tínhamos em casa algumas enciclopédias, alguma coisa assim, mas eu tive contato com o mundo das histórias em quadrinhos, primeiramente, quando era criança. Eu acho que lá com meus 10, 11 anos, eu encontrei no supermercado um gibi lá da Marvel, eu pedi para minha mãe, levei para casa e comecei a ler e me tornei um leitor de histórias em quadrinhos. E aí, como eu também gosto de desenhar, né? Eu trabalhei como desenhista, inclusive, quando era jovenzinho lá, numa agência de propaganda. Depois o tempo me fez aposentar a caneta, porque não dava mais tempo de desenhar e escrever ao mesmo tempo. Eu fazia uma coisa ou outra. E como eu gostava de desenhar, eu copiava aqueles traços, né, aqueles desenhos das histórias em quadrinhos, e comecei a tomar gosto pela leitura de livros também, por causa dos gibis. Eu me lembro, por exemplo, de uma história em quadrinhos dos X-Men, que mencionava lá a Divina Comédia de Dante Alighieri. Aí eu fiquei interessado, fui atrás disso, comprei no sebo, li o livro, comecei a ler outros livros, e assim foi comigo, né? Com meus filhos foi diferente, eu já passei a
a interessá-los na leitura de livros, né? Desde cedo. Eles gostam de ler, leem livros volumosos, né? E isso me deixa muito feliz. Quando a gente vai a um shopping, por exemplo, o primeiro lugar que eles querem ir é uma livraria, né? Isso a gente colocou nos filhos, esse gosto pela leitura. A minha história é um pouco diferente, porque eu não tive essa orientação, talvez, lá no começo, né? Mas as HQs, histórias de quadrinhos, foram um trampolim para livros. Depois disso, eu comecei a me interessar também por escrever histórias em quadrinhos. E eu tenho aqui em casa, nos meus baús de antiguidades, várias delas. Eu passava as minhas férias inteiras desenhando quadrinhos. Até que com 15 anos, Deilane, eu pedi para meus pais uma máquina de escrever. Naquele tempo era assim que a gente escrevia, né? Com máquina de escrever. Eu lembro. E passei minhas férias de verão inteiras datilografando um livro, que eu intitulei Projeto Alfa. Espera aí que eu acabei de esqueci de pegar, vou pegar aqui rapidinho para mostrar para vocês. Só um instante. Que ótimo! Olha, enquanto o Michelson está buscando, eu quero cumprimentar você que acabou de chegar. A gente tá... Só um minutinho, Michelson, estou cumprimentando aqui o pessoal. A gente tem aqui o Anderson, a Edivânia, deixa eu ver quem mais aqui está cumprimentando. Muita gente cumprimentando aqui, Henrique, o João, a Adi, Rafaela, Carlos Pestana, Anne Souza, Tânia, Carlos Adriano, Edinho. O pessoal, tem muita gente aqui, Enoque Tavares, todos os seguidores aí do Michelson estão aqui acompanhando a gente. Obrigada aí pela presença e vamos continuar ouvindo aí primeiro livro realmente do Michelson, né, nos tempos da adolescência. Como que era o nome mesmo? Você pode repetir? Eu vou mostrar para vocês agora, acho que em primeira mão, Deilane. Não sei se eu já mostrei isso assim numa live, né? Mas tá olha aqui, aí, que privilégio, gente. Original aqui, tá? Projeto Alfa. Né? Projeto Alfa. Aqui está o texto datilografado, original, não sei se dá para ver aí, né? Por causa da luz. Mas tá dando para ver, sim. Eu desenhei também a capa aqui, viu? No tempo que eu ainda desenhava, né? Bom desenhista. Científica, né? Eu uso esse livro aqui como uma prova de que eu realmente fui evolucionista, porque toda a história, toda a trama aqui, ela tem como plano de fundo a teoria da evolução. Né? Graças a Deus, nunca foi publicado. Esse aqui é só o original mesmo que eu guardo aqui. Graças a Deus, porque além de não refletir mais o que eu penso, é muito ruim. Foi o primeiro, né? Então é uma história que, se olhar assim com os olhos de hoje, claro, é muito fraca, muito mal construída, mas foi a primeira tentativa, né? Depois vieram outros. Eu escrevi outro livro que ficou lá no meu colégio de ensino médio, um livro de reflexões, enfim, né? Mas o primeiro a ser publicado mesmo foi por uma editora de um irmão adventista lá de Niterói, chamada editora Assim Diz o Senhor, ADOS. Foi a primeira versão do meu TCC, A Chegada do Adventismo ao Brasil. Ele publicou ali, e depois, então, o segundo livro, né, o segundo, terceiro, já foi pela CPB, quando eu trabalhava, então, já como editora ali na CPB. Ah, que ótimo. E, Michelson, tem uma pessoa comentando aqui, dizendo, obrigada, Michelson, por me ajudar a conhecer mais da palavra de Deus, olha. Vitor diz, que bênção. Tem muita gente aqui comentando. Agora, desculpa, eu queria saber o seguinte, quais foram os escritores que você admirava, né? Você disse que não era muito assim de ler quando criança, não teve, mas tinha algum escritor na tua adolescência, ou mesmo na juventude, e hoje, quem são os escritores que você admira? Olha, eu não fui na minha infância assim, um leitor inveterado, mas depois que eu descobri os livros, não parei mais. Ali, a partir dos 13, 14 anos, eu comecei a ler livros e aí foi um bom vício que eu adquiri e carrego até hoje, né? Eu costumo levar sempre 2, 3 livros na minha bolsa, na mochila, onde quer que eu esteja, se tiver uma fila, se tiver que esperar alguma coisa, eu já puxo um livro e começo a ler. E estou sempre lendo assim vários livros ao mesmo tempo, né? Dependendo do momento, da necessidade, leio por demanda também, quando tenho que preparar uma palestra, escrever um artigo, né? Então, leitura para mim é vida, né? Aqui atrás de mim, na verdade, é o meu quarto, porque a nossa casa não é muito grande, nós temos aqui 3 quartos e um quarto era biblioteca e escritório. Mas quando veio o Micael, eu tenho 3 filhos, né? Então as meninas ocupam o quarto, o Micael desalojou a biblioteca, né? E tive que trazer para o meu quarto os meus livros, né? Aqui estão as minhas estantes e eu costumo dizer assim, eu brinco dizendo assim, que no meu quarto estão as 2 coisas, entre aspas, que eu mais amo na vida. A minha esposa
e os meus livros, excetuando aí, claro, os filhos, né? Então é brincadeira, mas assim, é uma paixão que eu trago desde de muitos anos, né? E, aliás, é uma dica, já quem sabe a gente pode dar agora mesmo, né? Depois repetir isso, né? Que para ser bom escritor tem que ser um bom leitor. Isso é inevitável. Bom, autores que me influenciaram. No campo da divulgação científica foram Carl Sagan, um grande astrônomo norte-americano, que também era um divulgador de ciência, escreveu vários livros, era ateu, era evolucionista, sim, mas antes de eu me tornar criacionista, era um autor que eu lia muito, né? Stephen Hawking também, não escreveu muitos livros, né? Mas para mim era uma inspiração, porque ele conseguia transmitir todo aquele conhecimento, as suas pesquisas, né? Por meio de palavras. Isaac Asimov era um grande autor de ficção científica, eu lia bastante também. Enfim, tinha vários autores assim. Depois, nos tempos de jornalismo, eu sempre gostei muito do chamado estilo New Journalism, que é o jornalismo literário. Tanto é que meu livro, A Chegada do Adventismo ao Brasil, ele foi escrito nesse estilo, né? Do novo jornalismo, que é usar recursos da literatura. Entre esses aí, autores do New Journalism, eu aprecio muito Tom Wolfe. Ele escreveu vários livros, é um jornalista. Por exemplo, o livro Os Eleitos, ele conta a história dos astronautas, os primeiros astronautas que foram selecionados, né, para ir ao espaço. Tem o Gay Talese, também, que é um jornalista muito bom, tem um estilo literário fantástico. Truman Capote também foi um que me marcou, com o livro A Sangue Frio. Ele conta ali de um evento trágico, né, que aconteceu nos Estados Unidos, lá nos anos 50, o assassinato de uma família, e ele vai reconstruir a história dos assassinos. É uma trama, não chega a ser uma trama policial, mas é um romance mais psicológico, né? Porque o jornalista é tão bom, ele passou tanto tempo com os personagens, que ele consegue quase que entrar na cabeça deles, para você ver o nível de pesquisa, né? E de sensibilidade do autor. Gosto também do Ernest Hemingway, é um clássico também, jornalista, que escreveu, por exemplo, O Velho e o Mar, que é um livrinho pequeno, assim, 100 e poucas páginas, mas que é tão emocionante aquele livro, né? Que eram jornalistas com muita sensibilidade literária. Esses aí eu aprecio bastante. Hoje em dia, digamos, no meio adventista, eu gosto muito dos livros do Clifford Goldstein, que é o atual editor da Lição da Escola Sabatina Mundial, né? Ele escreveu livros como 1844. Olha o poder de síntese e de simplificação. Ele consegue explicar as profecias de Daniel em 100 e poucas páginas. Assim, é incrível, né? Tem o livro que é a biografia dele, é o best-seller. No Brasil foi traduzido como O Meu Encontro com Deus. É um livro realmente muito interessante. O Clifford Goldstein, ele queria ser um escritor de sucesso. Era, digamos, a vaidade dele. E aí ele se converte, uma conversão impressionante, a história da conversão dele, e ele acaba, então, abandonando no caso dele é uma vaidade, né? Ele acaba abandonando essa pretensão, mas se torna, sim, um adventista que escreve muitos livros, né? Um grande escritor adventista. Eu diria que, resumidamente, são esses aí, tem outros também. Hoje eu gosto de ler os livros, por exemplo, de Theodore Dalrymple, que é um médico, é um psiquiatra inglês, muito culto, que escreve sobre cultura, sobre viagens que ele faz, ele conta ali também em livros muito bons. E por aí vai, né? Tem tantos, né? E a gente acaba sempre assimilando um pouquinho de cada um e é muito legal assim, você perceber o estilo de cada um, né? E poder também desenvolver o seu próprio estilo. Ah, com certeza. Ô, Michelson, tem muita gente comentando aqui, viu? Vou cumprimentar aqui o pessoal que está comentando aqui, e tem muita gente mandando recado aqui para você. Veja só, tem gente que está falando aqui, Michelson, sou sua seguidora, aprecio muito os seus vídeos. Leonor Cavalcante, a Leila Orana diz, eu sou de Sairé, manda um abraço para você, Leila. Ela também cumprimenta aqui você. E a Leonor Cavalcante diz que o Paraná está ligado na live. Então, o pessoal do Paraná aí, um grande abraço. E temos também aqui o nosso escritor George Silva, né?
que esteve com a gente lançando o seu livro. Ele está dizendo que você, Michelson, deu apoio, né, para ele aí, em relação a esse projeto missionário que ele tem, né? Do chamado que o George recebeu de Deus para fazer a volta ao mundo e anunciar o retorno. E o George manifesta aqui a sua gratidão pelo apoio que você deu e tem dado aí a ele também. Ju Abreu diz, eu li os bastidores... Espera aí, só um minutinho, deixa eu só terminar os recadinhos. Ju Abreu diz, eu li os bastidores da mídia e história da vida. Outras pessoas aqui, a Dan Veronese diz, eu li História da Vida, Expedição Galápagos, são os melhores livros. Mota Marques diz, grande abraço. Pessoal, muita gente aqui comentando. Desculpa aqui se eu não puder colocar todo mundo aqui, que eu estou até me atrapalhando ao passar aqui, porque tem muitos comentários mesmo. E eu coloco aqui também o de Adia Rafaela, diz, amo seus livros, Michel, são uma leitura fácil e muito consistente. Pois é, mas eu acho que eu te interrompi, você ia comentar alguma coisa sobre o projeto do George, na hora que eu estava falando dele? Não, eu só queria registrar que é um grande amigo, um grande irmão, eu acompanho o irmão George há muitos anos, né? Inclusive, eu participei do processo de publicação do livro dele, o primeiro livro dele pela CPB, que é o Conquistando o Brasil, né? Ele conta ali como ele pedalou do extremo norte do Brasil até o extremo sul, Chuí, né? As aventuras missionárias dele. E depois no meu blog eu acompanhei, ele mandava os diários da viagem que ele fez pela América Central e Estados Unidos, né? Um pedaço dos Estados Unidos, porque o projeto dele é cruzar os continentes pedalando, né? É um missionário sobre 2 rodas aí. Na verdade, é um super atleta. Ele pedala, corre, anda, nada, né? Tudo. E aí ele mandava para mim os diários da viagem e eu publicava em meu blog. E eu lembro que algumas vezes ele demorava alguns dias para entrar em contato. Eu ficava preocupado e a gente começava a orar por ele, porque sabíamos que ele estava numa região perigosa. Ele atravessou a América Central ali, a região das Farc, né? Das guerrilhas, e teve livramentos miraculosos assim, impressionantes. Então, um abraço. O irmão George é um homem de Deus e eu louvo a Deus porque Deus colocou aí a nossa história, as nossas vidas, né, em contato já faz alguns anos. Pois é, eu também agradeço você por ter apresentado o George para a gente aqui, né? E temos aprendido muito com ele, ele já esteve fazendo lançamento e ele vai vir outras lives aqui para falar de seus projetos, que é muita riqueza. Agora, Michel, vamos comentar um pouquinho dessas suas 3 obras, né? Que a gente conversou, você disse que eram as que mais marcaram você, marcaram períodos importantes aí da sua vida. Eu queria pedir para você começar falando dessa aqui, que é a minha realmente preferida, dos bastidores da mídia. E uma das coisas que eu queria te perguntar é justamente o que te levou a escrever este livro, né? Por que você decidiu escrever Os Bastidores da Mídia? E quais foram as mudanças que você fez? Eu imagino, por exemplo, eu estava olhando aqui, Michel, na verdade foi 2007 que você publicou esse primeiro. Nossa, 2007 a gente nem sonhava em estar assim, em rede social, né, e tudo mais. Então, eu imagino que nessa nova edição você já aborda essas outras mídias também. Como é que é? Então, Delane, esse foi o motivo principal que me levou a solicitar a atualização, porque quando ele foi escrito, eu acho que só tinha o Orkut, né? Não sei nem se o pessoal hoje lembra o que era isso, né? Mas não havia, eu creio, Facebook, não havia muito menos Instagram, né? Ninguém sonhava que um dia realmente estaríamos fazendo live, né? E assim como estamos fazendo agora. Então, surgiram novas produções, novos filmes, novas tecnologias, né? Algumas mídias foram superadas, outras cresceram. E o livro, a versão anterior, não refletia, obviamente, essas mudanças, mas os princípios que norteiam a obra são os mesmos, que é a Bíblia. Bíblia e livros de Ellen White, basicamente, né? Então, são princípios cristãos. O princípio não precisa mudar, nada. Agora, eu precisava atualizar os exemplos, as ilustrações, para comunicar para a nova geração. E foi isso que, então, eu fiz com a nova edição do livro Nos Bastidores da Mídia. Alguns capítulos eu reescrevi, outros eu acabei até tirando para colocar outros. O capítulo sobre mensagens subliminares, por exemplo, né? Eu reescrevi, é um outro capítulo, porque havia alguns exageros próprios dos anos 90, 2000, no começo dos anos 2000. Depois surgiram outras pesquisas científicas que trouxeram nova luz sobre o assunto e por aí vai. Inicialmente, o que me fez escrever o livro, na verdade, foi a motivação
que muitos irmãos, amigos e pessoas que assistiam minhas palestras me davam. Porque, como jornalista cristão, eu sempre tive uma preocupação de chamar a atenção das pessoas para as influências negativas que muitas mídias, né, trazem sobre as pessoas. E isso não é só pelo fato de ser cristão. Quando eu passei pelo curso de jornalismo lá em Florianópolis, eu me lembro de uma matéria que me marcou muito. Inclusive um professor também que me marcou muito, e foi um dos componentes da banca do meu TCC, Dr. Nilson Lage. Quem é do jornalismo sabe que é um grande nome aí nessa área de comunicação. E ele me deu a matéria Controle de Opinião Pública. E aí eu pude ver como existem mecanismos mesmo de manipulação, né, de opinião. Teoricamente, a gente estuda para não usar, né? Porque a ética deve reger a profissão. Mas é óbvio que algumas pessoas inescrupulosas usam esses recursos para manipular as pessoas, manipular a opinião delas. E eu fiquei pensando, se isso acontece no âmbito assim mais humano, o que dirá no grande conflito? Nos bastidores do grande conflito, nos bastidores da mídia. Com certeza, Satanás usa, né, pessoas até, digamos, inocentemente, sei lá, mas usa pessoas, inspira ideias, motiva ações para que haja aí um tipo de manipulação, de influência. E é interessante, né, porque durante algum tempo muitas pessoas diziam que isso não existe, que o ser humano tem um livre-arbítrio, que nós temos capacidade de discernir. Mas se você assistir, por exemplo, um documentário que foi lançado recentemente na Netflix com o título O Dilema das Redes, você vai ver ali pessoas da área, CEOs de empresas como Netflix, Facebook, Google e outras, dizendo exatamente isso, que existe sim uma influência direcionada, existe uma intencionalidade quando fazem as coisas, existem sim recursos subliminares, até eles falam isso, né? E muitos desses especialistas aí, do Vale do Silício e outros, né, até não permitem que os filhos deles tenham, por exemplo, celular até uma certa idade. Não permitem que os filhos usem rede social até chegar a uma certa idade. Então, se eles estão preocupados com isso, eles que criam as coisas, eu, como cristão, não devo me preocupar com isso, não devo ser seletivo, não devo usar Filipenses 4:8, tudo que é puro, amável, honesto, de boa fama, como uma baliza, como um filtro para selecionar os conteúdos que eu vou consumir. Claro que eu devo fazer isso, né? Eu tenho que ser responsável com respeito à minha mente, aos meus pensamentos. Tenho que me lembrar de Ellen White, que pela contemplação somos transformados. Então, quanto mais eu contemplar o mal, mais me identifico com aquilo. Quanto mais eu contemplar o que é bom, nobre, edificante, mais eu vou crescer também intelectual e espiritualmente. Então, motivado por essas preocupações e cada vez que eu apresentava uma palestra sobre mídia em uma igreja, um auditório, uma escola, pessoas vinham no final me cumprimentar e diziam assim: por que você não escreve sobre isso? Por que você não lança um livro sobre isso? E aí acendeu a luzinha. Pois podia fazer isso mesmo. Aí passou a sistematizar palestras em forma de livro, de capítulos, e assim nasceu o livro Nos Bastidores da Mídia. Ah, que ótimo. Esse livro realmente marcou mesmo quando eu li, né? Eu posso dizer que ele, de fato, abre, né, a cabeça da gente e leva a gente a tomar uma decisão mesmo, né? De ter um maior controle sobre sobre aquilo que a gente permite, né? Que entre aí nos nossos sentidos, vindo aí através da mídia. Michelson, tem uma pessoa aqui que está... Desculpe eu estar mandando muita mensagem. Ela realmente já mandou muita mensagem. Ela está dizendo que ela é de Sairé e quer que você vá lá na igreja dela, vá pregar lá, certo? Ela disse que se você for lá vai ser muito bom, todo mundo vai gostar. E diz: desculpa eu estar mandando muita mensagem, que eu gostaria muito que você viesse. Então tá aí a mensagem transmitida aí. Bom, Michel, agora eu queria perguntar a você dos outros livros, né? Além da mídia, tem a Chegada do Adventismo no Brasil e o História da Vida, né? Que foram essas 3 obras que te marcaram mais. O Chegada do Adventismo no Brasil foi justamente o primeiro, né? O que você gostaria de destacar sobre ele? Ok. Eu até comentei já um pouco sobre ele, né? Mas eu repito o seguinte, que é um livro que mudou a minha vida, né? No sentido de que, ao pesquisar para escrever o livro, eu tive que entrar em contato com descendentes de pioneiros, com lugares, com histórias. E eu era recém-convertido ao adventismo nessa época, né? Eu tinha
eu fui batizado em 1991, dezembro. No ano seguinte, em fevereiro ou março, eu já estava em Florianópolis para começar meu curso de jornalismo. Então eu era recém-convertido, né? E 4 anos depois, estava ali lidando, 3 anos e meio depois, estava lidando com o TCC. Então era um adventista de 4 anos de batizado. E eu posso dizer que meu adventismo passou a ser outro à medida que eu ia tendo contato com a história dos pioneiros, desses bravos homens e mulheres que fizeram a história do adventismo aqui no nosso país, né? Pude ver assim a mão de Deus conduzindo os rumos desse movimento, e a minha fé se fortaleceu muito por causa disso. Por isso que eu gosto de recomendar esse livro, não só porque é meu, porque eu escrevi, enfim, mas porque as histórias que estão aqui são realmente inspiradoras, né? E aí o que eu fiz? No fim de cada capítulo, eu acrescentei aqui um box, né? Um quadro aqui, todo capítulo tem esse quadro, exemplo dos pioneiros. E ali eu extraio lições com base no que foi lido no capítulo, né? Ajuda a fixar, né, o conteúdo, ajuda a memorizar os nomes, mas mais do que isso, quem sabe pequenos grupos podem usar isso aqui, né? Grupos de estudo, enfim, usar essas perguntas para fazer reflexões com base nos exemplos, nas histórias, nas lições deixadas pelos pioneiros. Então esse livro para mim é muito especial, tenho um carinho muito grande por ele, e eu sou muito grato a Deus pelo fato de ele ter sido relançado agora com um novo formato, né, com novas histórias. Quando eu fiz o TCC, Delaney, eu não tinha recursos, né? Eu era um estudante humilde, eu não tinha, mal para me locomover de Florianópolis até Brusque, Jaraguá do Sul, aquelas cidades pioneiras, era de ônibus, era com carona às vezes, né? Levava lá meu gravadorzinho emprestado, não tinha uma câmera fotográfica adequada para fazer as reportagens, foi tudo com muita dificuldade, né? Era o velho jornalismo, né? De gastar sola de sapato mesmo, indo aos lugares. Depois que eu vim para a CPB, para a Casa Publicadora, eu tive acesso aí aos arquivos da editora, muita coisa ali antiga guardada, eu pude rever muita coisa, pude fazer viagens como repórter, né? Visitei os lugares que eu só conhecia de ler. Eu pude ir até a Argentina e lá estive no local onde nasceu o adventismo na América do Sul, né? Na região de Crespo, Campo. Eu fui até alguns lugares históricos dos Estados Unidos, lugares por onde passaram pioneiros como John Andrews, né, Ellen White e outros aí. Enfim, conheci outros lugares do Brasil também, que na época não tinha condições de conhecer. E tudo isso, obviamente, enriqueceu muito mais a obra, né? Como uma testemunha ocular mesmo de fatos e lugares. Então, esse é a chegada do Adventismo ao Brasil. E o História da Vida, que é esse aqui, que eu tenho a nova edição também aqui, a Delaney tem ali a obra rara, que é a primeira edição. Ali é a primeira edição. Esse aqui foi o seguinte, eu pensei assim, e se eu quisesse contar para alguém por que eu deixei de ser evolucionista, de carteirinha, né, para abraçar a teoria, o modelo conceitual chamado criacionismo. Mas eu queria contar isso para alguém de forma compreensível, sem aqueles conceitos complicados, acadêmicos, muito, assim, com linguagem inalcançável, né? Eu queria realmente, como jornalista, traduzir esses conceitos complicados, científicos, para uma linguagem acessível, contando ali, reunindo ali os principais argumentos que me fizeram abraçar o criacionismo. Assim nasceu um livro, A História da Vida. Ele fala sobre dinossauros, fala sobre métodos de datação, dilúvio, origem do universo, Deus existe realmente, quais são os argumentos racionais, científicos, teológicos, filosóficos para demonstrar que Deus existe. Será que a Bíblia é confiável? Será que ela é historicamente, cientificamente confiável? Tudo isso está ali nesse livro e de uma forma, como eu disse, assim, acessível. Eu diria que o História da Vida seria uma boa introdução ao universo criacionista, porque não é um livro escrito por um cientista, por um acadêmico, né? É um livro escrito por um jornalista que quis traduzir todo esse conteúdo para uma linguagem acessível. Que ótimo. Agora, a gente ainda pode continuar falando de criacionismo, mas eu queria falar do blog, Michelson. Eu estou muito assim, curiosa para saber assim, os bastidores aí de
de uma pessoa que mantém um blog de sucesso? Porque olha só, vou confessar aqui para você, para todo mundo aí, diante do Brasil e do mundo, que eu já tentei manter blog e não consegui. Começava assim, naquela empolgação, né? Livros eu vou escrevendo aí, vou publicando, mas o blog começava naquela empolgação e depois acabei deixando. Ele tá lá, o blog, claro, né? Mas já faz um tempinho que eu publiquei. Então, eu realmente tenho as curiosidades. Qual é o segredo aí para a gente ter um blog de sucesso, né? Claro, é não parar de escrever, mas assim, como é que você planeja, enfim, as postagens? Mas antes eu queria saber, na verdade, são duas coisas sobre o blog. Vamos colocar assim. Primeiro, quando foi que você começou, né, esse primeiro blog, que foi o criacionismo? E qual o segredo, né, para ter um blog de sucesso e por que você começou o blog? O que você pode falar desses dois blogs? Olha, eu comecei em 2005, então já são 16 anos, né, de uso dessa ferramenta. E por que eu comecei? Eu, quando me tornei cristão adventista e comecei a cursar jornalismo, eu falei para Deus o seguinte: Senhor, eu quero usar tudo o que eu aprender e os meus talentos também para ajudar as pessoas a conhecer mais a Bíblia, mais o Criador que eu conheço, Deus maravilhoso que me deu tanta esperança, tanto sentido para a minha vida. Eu queria transmitir isso usando as minhas capacidades e conhecimentos adquiridos no curso de jornalismo. Então eu estava sempre antenado para novas tecnologias, né, novos formatos de transmissão de conteúdo. E em 2005, no Brasil, eu acho que havia pouquíssimos jornalistas que usavam esse recurso blog. Mas já estavam despontando alguns, 2, 3, né? No meio adventista, eu não lembro de alguém que usasse o blog para transmitir conteúdos assim mais apologéticos, cristãos, bíblicos, né? Na verdade, nesse tempo, havia preconceito contra blog. Ela era encarada como uma espécie de diário de adolescentes que contavam ali sua vida, né? E tal, mais ou menos como algumas redes sociais hoje são. Com o tempo, os blogs foram se consolidando como realmente um canal de transmissão de conteúdo mais sério, né? Mais relevante. Mas no comecinho era, assim como o Twitter também, né? Quando eu estou no Twitter já faz mais de 10 anos. Lá no começo era visto com preconceito, né? As igrejas não usavam o Twitter, alguns até criticavam que usava. Hoje está todo mundo ali, né? Hoje está todo mundo no Facebook, todo mundo, pelo menos as instituições estão lá. No Instagram também. Então, toda novidade, ela causa um estranhamento de início, causa um pouco de medo, de preconceito, né? Mas eu me lembro muito bem da história do pastor H.M.S. Richards e depois do pastor Rabelo, Roberto Rabelo. Richards fundou a The Voice of Prophecy nos Estados Unidos, a Voz da Profecia. E ele foi criticado no começo. Mas por que gastar dinheiro com rádio? Já não está bom o evangelismo lá, né, em tendas, em auditórios, né? Para que usar o rádio para isso, né? E veja que bênção, né? Na verdade, o embrião da Novo Tempo está lá atrás, né? Aí o pastor Roberto Rabelo, ele se empolga com isso também, vem para o Brasil, traz a ideia, é criticado, recebe, assim, gente querendo desanimá-lo, porque para que fazer isso? Mas ele foi avante, ele tinha um sonho, tinha uma visão, e ele estabeleceu aqui no Brasil a Voz da Profecia. Primeiro programa radiofônico evangélico no Brasil. Depois o pastor Alcides Campo Longo começou na TV o programa Fé para Hoje, lá nos anos 50. Pioneiro, né? O primeiro programa evangélico também. A Igreja Adventista foi pioneira em muitas frentes de comunicação, né? E esses homens e mulheres que começaram tudo, não foi fácil para eles também, né? Como não foi fácil também para aqueles que iniciaram usando redes sociais, usando blogs para pregar o evangelho, mas a coisa foi se consolidando e foi mostrando que realmente, eu gosto de pensar, Delane, naquele texto de Abacuque 2:2, que diz assim, né? Escreve a visão em tábuas e escreva de um jeito que possa ler até quem passa correndo. E eu costumo aplicar isso, né, para o nosso universo de comunicação, né? Escreva de um jeito fácil, atrativo, para que nesse mundo de tantas distrações, de tantas luzes piscando, tantas páginas, tantos canais, o nosso seja o que atraia, de alguma forma. Então, começou assim, né? Como uma experiência, quase uma brincadeira, o blog, né? Eu não tinha pretensões de que crescesse, eu não tinha nem ideia de para onde a coisa ia. Só queria usar como um recurso a mais, para falar, para se expressar, para me expressar, para contar histórias.
para divulgar conteúdos. Agora, o segredo para ter um blog, como você disse, né, de sucesso, eu creio que são duas coisas: relevância e constância. As pessoas querem, em toda a rede social, né, elas querem ter ali um conteúdo constante, né? Querem ter contato com o autor constantemente. A gente passa a fazer quase que parte da vida das pessoas. E a relevância é, claro, assuntos que sejam importantes, que façam diferença na vida das pessoas. Veja, eu nem sempre escrevo tudo aquilo que está ali. Eu muitas vezes penso, né, como alguém que está ali fazendo clip, né? A gente fala clipping, né? Captando aí assuntos, temas, enfim. Eu pego algumas notícias, faço alguns comentários, né? Hoje eu tenho também um canal em que eu coloco ali vídeos, muitas vezes, que são originários de um texto que veio lá do blog. E por que canal? Porque eu também percebi ao longo do tempo que as pessoas estavam mais ligadas em vídeos do que em textos. Fazer o quê, né? Eu prefiro texto, mas já que eles preferem vídeos, vamos fazer vídeos. Vamos usar os recursos que estão à disposição para pregar o evangelho. Para colocar algo de bom nesse universo aí, nesse oceano, né? De tanta coisa ruim. Temos que fazer diferença, temos que ser só na Terra e no mundo online também, né? Então, constância, relevância, eu costumo me aproveitar, no bom sentido, né, de temas do momento, porque eles estão, por exemplo, agora tem uma novela aí com o título Gênesis. Como que eu, como criacionista, não iria aproveitar esse momento, né, em que todo mundo está pesquisando sobre isso, todo mundo está procurando isso, alguns estão até assistindo isso, eu posso aproveitar para falar sobre o livro de Gênesis, sobre a historicidade de Adão e Eva, sobre cronologia, daqui a pouco eu vou falar sobre o dilúvio, né? Então é aproveitar o momento, como se diz, surfar na onda, para atrair as pessoas para aquilo que a gente tem a oferecer. E temos muito que oferecer, né? Nós temos muitos conteúdos bons. A Igreja Adventista, ela produz muito conteúdo bom, muita coisa boa. É só jogar para fora, é só mostrar isso. É só levar as pessoas aquilo que está sendo feito já. Eu diria que basicamente é isso, Helene, para poder ter um blog. Eu tenho já há 15 anos, então, esse blog Criacionismo. Depois eu fiz uma mudança, né, na linha editorial do blog, porque, assim, apesar de ter o nome Criacionismo, eu publicava lá assuntos variados. Claro que principalmente criacionismo, ciência e religião, né? Mas eu também comentava sobre comportamento, sobre religião, sobre temas devocionais, enfim, um bocado de coisas, né? Mídia. Até que me dei conta, e várias pessoas me chamaram a atenção para isso também, eu agradeço todas elas, né? De que seria bom focar aquele blog só realmente em criacionismo, até porque as pessoas que o procuram queriam ler sobre isso. Aí eu desmembrei o blog e passaram a ser dois, né? O criacionismo continuou, com a temática bem focada, e outra leitura, cujo slogan Lendo o Mundo com as Lentes do Cristianismo, né? Da Bíblia. É justamente isso, é um blog mais aberto, mais plural, em que eu trato de assuntos variados. Claro que preponderam ali os temas que me encantam, que é escatologia, né? Eventos finais, teologia, mas eu posso ali abordar qualquer assunto, desde que seja sobre a ótica cristã. Esse é o blog de outra leitura. Então, hoje são dois, né? E, além do canal, nas redes sociais eu encaro como apoio para os conteúdos. Então, eu uso o Facebook, eu uso o Instagram, eu uso o Twitter, já faz um bom tempo, mas eles todos canalizam para os conteúdos dos blogs e do canal. Nas redes sociais também, eu compartilho todos os dias os resultados, né, das minhas leituras do Reavivados por Sua Palavra. Eu sou encantado por esse projeto, né, a leitura de um capítulo por dia da Bíblia. Eu sou apaixonado pela Bíblia, é o meu livro de cabeceira, sempre foi, desde que eu me converti. Então, eu leio esse capítulo, reflito, oro sobre ele. Os insights que eu tenho, eu vou anotando ali, escrevo, produzo umas pequenas artes, uns cartõezinhos assim, né, no Photoshop ali, uma foto, uma paisagem, um texto, e gravo um áudio também, de 3, 4 minutos, todos os dias. Eu me impulso a esse compromisso. E aí esse conteúdo todo eu compartilho nas redes sociais. O objetivo é trazer as pessoas para a Bíblia, motivá-las a ler a Bíblia, né? Inclusive eu tenho no Telegram também um canal, é só você procurar lá, Telegram, Michelson Borges Devocionais, e se inscrever ali. Você vai receber todos os dias esses conteúdos aí. Tudo isso que eu estou te falando, Delane, é trabalho voluntário, tá? Trabalho missionário. Porque o meu trabalho mesmo, no dia a dia,
durante o expediente, é na CPB. Eu sou editor da Vida e Saúde e editor associado da Lição dos Jovens, né? E esses outros, né, conteúdos e leituras e postagens, isso é coisa que eu faço fora do expediente, né? Nos meus horários nas horas livres, né? Digamos assim, né? É coisa que eu faço de coração mesmo, porque eu amo e é algo natural, já faz parte do meu dia a dia. Pois é, que ótimo. E eu quero justamente perguntar para você, né, sobre essa sua atividade de editor. Como é ser editor, né? Principalmente editor da revista Vida e Saúde. Enquanto você vai pensando aí na resposta, eu queria cumprimentar aqui o pessoal que está mandando mensagem aqui. Tem até pessoas assistindo a gente da França, né? Tem gente cumprimentando aqui da França. Então, Nete Oliveira Farias está dizendo que máxima. João Carlos também está cumprimentando. Nessilene, Kezia Souza, Kelly Abreu, Franco Alves, João Lopes e Mesquita Palmira, que diz que está mandando saudações aqui da França, Toulouse, da França. Então, que bom, temos na nossa live aqui, está tendo um alcance internacional, que maravilha. Então, Michelson, como é ser um editor, né? Além de escritor, você é editor. Como que é essa experiência de ser editor e principalmente editor dessa revista de tanta relevância que é a revista Vida e Saúde? Olha, é uma grande satisfação também, né? Porque eu costumo dizer assim que eu tenho a bênção de poder trabalhar com um produto que ajuda as pessoas, né? Que leva saúde, que leva bem-estar. A revista Vida e Saúde, ela tem uma história já longeva e sucesso, 80 anos sendo publicada ininterruptamente, né? Ela começou antes da Segunda Guerra Mundial, né? E prossegue até hoje, graças a Deus. Imagina assim, quantas gerações foram abençoadas, beneficiadas com os conteúdos, né? Nossa linha editorial são os 8 remédios naturais. Portanto, isso também me dá muita alegria, porque as concorrentes, por exemplo, né? A nossa é a mais antiga de todas, imbatível, né? As concorrentes, assim, vinho, vou colocar aqui o vinho, né? Vinho é um remédio, faz bem da saúde, tem resveratrol, flavonoide. Aí vem uma pesquisa da revista Lancet, a maior revista de medicina do mundo, feita em 165 países, mostrando que qualquer dose de álcool é maléfica, faz mal para a saúde, né? E nós, como Vida e Saúde, em 80 anos, nunca mudamos nossa pauta. Nossa linha editorial, melhor dizendo, né? Sempre ali com coerência, por quê? Porque a nossa linha editorial, ela é milenar, ela é bíblica, na verdade, ela é inspirada, né? Então é um privilégio tremendo para um jornalista, que é o meu caso, e a Agatha Lemos, que é a minha editora associada, né? É uma alegria, um privilégio a gente poder trabalhar com um produto que, como eu disse, abençoa as pessoas e que reflete realmente os princípios de saúde de Deus, né? Ali a gente basicamente escreve matérias, escreve reportagens, faz entrevistas, né? Mas também recebe textos de especialistas. A revista de saúde é feita por um grupo, um time de especialistas, como fisioterapeutas, médicos, nutricionistas, todos com mestrado, doutorado, gente assim de ponta, né? Só que muitas vezes o texto vem escrito por um especialista, né? Vem denso. E a gente então tem o trabalho de lapidar, isso é o que o editor faz, né? Lapidar, tornar mais atrativo e mais compreensível, né? Então a gente pega ali aquela joia, muitas vezes um pouquinho bruta, né? E vai lapidando, dando forma, e aquilo que vai publicado ali tem a mão então do autor e também um pouquinho da mão do editor. O editor tem esse papel aí de ser um intermediador entre o autor e o leitor. Basicamente é isso. Que trabalho muito importante, mas que maravilha. E agora, Michel, eu estou curiosa também, creio que muitas pessoas aqui que estão assistindo também devem estar com esse pensamento. Quais são os seus projetos aí de escrita para esse ano de 2021, talvez 2022, se você está escrevendo mais alguns livros, como é que estão aí os projetos de publicação? Qual é o próximo livro aí que vem pela frente? Olha, tem alguns. Eu costumo aproveitar as viagens de carro com a família, por exemplo. Quando todo mundo está dormindo no carro, eu estou ali pensando, né? E como nesse momento eu não posso fazer nada além do que olhar para a estrada e dirigir, eu vou pensando, vou criando.
depois eu corro a registrar, ou registro em áudio, ou pego meu caderninho e faço ali um esboço do que eu pensei, né? Então, as ideias estão sempre fervilhando aqui, né? No momento, eu estou bem envolvido com duas coisas que também envolvem escrita, mas não são livros, né? Uma é o TCC da pós-graduação, né, que você mencionou aí, de biologia molecular, que eu fiz também porque amo estudar e porque quero contribuir mais ainda com o criacionismo, né, com uma formação a mais e específica. Então, eu tenho que entregar esse TCC em um mês. Estou produzindo também uma série de 8 temas sobre Apocalipse, que eu vou começar a apresentar no próximo fim de semana. Domingo à noite, lá na igreja do NASP, Campo São Paulo, começa essa série. Eu passei boa parte das minhas férias estudando bastante aí vários livros sobre Apocalipse, pegando todo esse material e transformando numa série evangelística, né? Isso dá trabalho também e toma tempo, né? Mas tenho sim alguns projetos. Tem um livro que a minha esposa e eu estamos escrevendo já há 20 anos praticamente, né? Desde que nós começamos a namorar, que é a história da nossa conversão e de como nós nos conhecemos. E depois vem os filhos, vem outras coisas mais. E o livro não para, porque a vida não para, né? Então, nós não sabemos quando será posto ali o ponto final, né? É uma história de amor que Deus escreveu, é o título. E está em andamento, não sabemos quando será publicado, se será publicado, mas estamos registrando ali um pouquinho da nossa vida, especialmente pensando em nossos filhos, para deixar um legado para eles, né? Tem um livro em que eu estou trabalhando com o meu amigo Denis, uma nova produção aí, que é a história daquele menino Samuel, que deu a vida lá em Suzano para salvar sua amiguinha, sua colega, quando 2, 3 bandidos entraram na escola e fizeram uma chacina ali, né? Foi algo terrível. Eu, na época, me senti tocado a visitar a família. Eu fui no Impacto Esperança daquele ano, quando ele tinha morrido, né, o menino o Samuel. E aí eu entreguei livros missionários com o pai do Samuel, o irmão Gercialdo, na casa, fomos até a casa dos amigos do Samuel. Estavam assim traumatizados, estavam muito, né, arrasados por tudo que aconteceu. Nós fomos lá, oramos com eles, conversamos, entregamos livro missionário. E eu passei ali um fim de semana com a família. Ouvi a história deles e me senti motivado a prestar uma homenagem póstuma, né, um tributo a esse menino que foi realmente um herói, um verdadeiro herói. Era desbravador e ele, eu posso dizer assim, que cumpriu o voto dos bravadores, a lei e o voto, né, de forma literal, entregando a própria vida, né, para salvar alguém. Então, esse livro está na minha mente. Convidei o Denis para a gente unir esforços novamente para produzir aí uma obra que vai prestar essa homenagem, mas mais do que isso, porque Samuel está dormindo, vai aguardar a volta de Jesus inconsciente, como nós cremos, né? Mas mais do que isso, que a história dele inspire outros juvenis, outras crianças, adolescentes, a serem também fiéis a Deus, custe o que custar. Eu acho que são esses os projetos, Leilane. Tem outras coisas mais embrionárias, mas isso deixa para um outro momento, quem sabe a gente possa comentar. Que ótimo, foi muito bom saber desses projetos. E esse livro aí do Samuel, né, a história dele, que maravilha, essa história, né, que já teve, assim, grande impacto, né, na vida das pessoas. Eu creio que com essa publicação aí vai poder atingir um público muito maior. E você já tem a ideia aí de quando que vai ser lançado esse livro com a história do Samuel? Vai ser nesse ano ainda? Não tenho, Delaine, porque, na verdade, o Denis também é alguém muito ocupado, né? Ele é advogado lá no Mato Grosso e eu também tenho assim, muitas coisas, muitas atribuições, muitos compromissos, viagens, pregações, e a gente acaba escrevendo quando sobra ali um detalhezinho de tempo, né? Por mais que a gente quisesse avançar com isso, mas nem sempre vai com a pressa que a gente gostaria, né? Então, não tem previsão, né? Também não temos nenhuma garantia de publicação também, né? Pode até criar um e-book, talvez, caso não seja publicado, né? É uma ideia, é um sonho e está nas mãos de Deus, né? Se vai ser publicado e quando vai ser, aí a gente deixa nas mãos de Deus e faz na pressa que é possível, né? Ah, que ótimo. O pessoal está justamente comentando aqui, né? Que linda atitude essa sua de escrever, que história inspiradora vai ser. Então, todas as pessoas aqui estão comentando aqui com a gente, né? Animados aqui por essa sua iniciativa, né?
Bom, e agora chegou também um momento assim muito esperado, principalmente pelos nossos escritores. Quais são as dicas que você dá aí para um escritor de sucesso? Você já disse algumas, mas organiza aí um escritor. Pensa em dois grupos de escritores: aqueles que ainda não começaram, né? Estão só com as ideias assim. Que dicas você dá para que eles consigam de fato ter sucesso aí, conseguir publicar, tirar esses projetos aí do papel, da cabeça? E que dicas você também dá para aqueles escritores que já estão aí no mercado? Afinal, aqui o nosso canal é dos escritores adventistas. Quais as dicas que você dá para a gente? Olha, são tantas coisas assim, né, que envolve a arte da escrita, né? Mas a primeira delas é inevitável, né? Como eu disse, eu vou repetir agora. Um escritor não pode ser se não for um bom leitor, né? Primeiramente tem que ser uma pessoa que ama livros, que gosta de cheirar livros, que gosta de ler, de andar com eles, de colecionar livros, né? Que vive nesse universo. Porque essa paixão por livros, ela acaba sendo, ela passa, ela transpira nas suas palavras, naquilo que você escreve, né? Na sua vida. Então, tem que ser um leitor apaixonado, né? E sendo um leitor apaixonado, um leitor também focado e consciente. Por exemplo, eu vou ler um livro, eu não vou só passar meu tempo lendo o livro, como um passatempo a mais. Eu vou fazer uma leitura atenta, analisando o estilo, analisando os recursos que o autor usou, né? Eu posso depois incorporar isso também à minha escrita, né? Então, é um leitor focado, que nem sempre é uma leitura tão prazerosa, porque é uma leitura um pouco cansativa, né? Você ficar atento, ficar ligado. É mais ou menos, eu acho, como talvez um cineasta que quando assiste filme não consegue se desligar. Eu acho que é inevitável um cineasta assistir a um filme e ali perceber as técnicas, perceber os recursos, né? Enfim, as falhas, os acertos, né? E um escritor tem que fazer isso com os livros também. Uma leitura, assim, consciente, né? Um pouquinho técnica, digamos assim. Outra coisa é desenvolver a sensibilidade, né? Porque é mais ou menos... a arte de pregar, de preparar sermão e pregar o sermão é muito parecida com a arte de escrever artigos e livros, né? Porque um pregador, vou comparar aqui, né? Um pregador, quando prepara o seu sermão, isso deveria brotar da sua experiência de leitor da Bíblia, de pregador, de cidadão, né? Eu estou andando pelas ruas, no metrô, no trem, no ônibus, eu estou atento a tudo. O pregador e o escritor é uma esponja, né? Ele absorve as coisas com os seus sentidos. Então, eu estou ali escutando uma conversa sem querer, mas de repente aquela conversa pode motivar um diálogo no meu livro, né? A estrutura daquela conversa pode motivar um diálogo, uma cena, num artigo, num conto, né? Então, é uma pessoa atenta. Nada passa despercebido a um escritor, a um pregador. O pregador e o escritor podem usar experiências do mundo real para contar uma experiência no sermão, por exemplo, uma ilustração de sermão, ou então um livro, né? Essa sensibilidade, ela deve existir na vida de um escritor. Se for uma pessoa meio, perdoe a expressão aqui, mas uma pessoa meio tosca, que não tem essa sensibilidade, o livro vai ser um livro tosco, sem sensibilidade, sem profundidade, né? Você lê e não se convence. Você pega os personagens, eles têm a profundidade de um pires. Eles não têm densidade, profundidade. Por quê? Porque o próprio escritor não tem essa sensibilidade em relação às coisas que ele observa e escreve, né? Você percebe que há livros e livros, né? Tem romances que são maravilhosos, né? Livros de C.S. Lewis, por exemplo, e outros que estão, infelizmente, muito... Eu tive que ler alguns livros durante o meu mestrado, e alguns autores que são muito bons, por exemplo, para escrever livros técnicos, tentaram enveredar para o mundo da literatura e foi um fracasso, né? Não vou citar nomes aqui, títulos aqui, para não ser assim antiético e delicado, mas alguns livros aí que foram muito vendidos no Brasil, inclusive. Eu fui ler um desses aí e fiquei decepcionado, porque ele não é uma coisa nem outra. Ele nem consegue transmitir tanto assim os conteúdos, né, na área de, quem sabe, psicologia ou administração, porque daí ele teve que desenvolver uma trama e perdeu tempo nisso, e a trama não convence, a trama não tem profundidade. Então, é um dom também, né, Belane? A arte de contar histórias, de escrever histórias é um dom também, temos que reconhecer isso, né? Mas é um dom que pode ser aprimorado, pode ser aprendido. Eu recomendo fortemente um livro, Arthur Schopenhauer, um filósofo alemão
tido como muito negativo, muito pessimista, mas nesse livro aqui a gente ri bastante, né? Que é A Arte de Escrever, de Schopenhauer. Se eu fosse dar uma matéria de redação, por exemplo, num curso de comunicação, eu começaria pedindo que meus alunos lessem esse livro aqui. Porque não é só a arte de escrever. Schopenhauer fala aqui da arte de pensar. Porque escrever é pensar. Só que é pensar no papel, né? Claro que é muito mais fácil daqui, né, sair daqui para a mente do que da mente para cá. Dá muito mais trabalho daqui para o papel, ou para a tela, né? Enfim, esse livro aqui ajuda a gente a pensar de forma organizada, para escrever de forma organizada. Depois você pode também ler alguns livros sobre redação, né, para aprimorar a sua escrita. Claro que o editor vai ter um trabalhão, né? Quanto mais você aprimorar a sua redação, menos trabalho para o editor também, né? É bom fazer isso. Uhum. Tem livros aí sobre escrita criativa, cursos também, que é bom fazer. Sabe, vamos comparar com um pregador de novo, né? Um bom pregador, ele tem esse dom. Ele tem esse, né? É um dom. Mas quando ele começa a ler livros de homilética, ele começa a perceber que aquilo que era só um dom assim natural pode ser melhorado com técnicas. A ideia não é engessar o dom, claro que não. É tornar as técnicas assim tão automatizadas que fiquem naturais também. Então, o bom pregador e o bom escritor tem o dom, mas também tem técnicas que ele estudou, que ele aprendeu, que ele usa conscientemente e naturalmente quando está escrevendo. Eu diria que isso é bom também, né? Ler livros sobre escrita. Eu tenho aqui na minha biblioteca, está lá em cima, não vou pegar, mas é o livro de um roteirista de Hollywood. O título é Story. Ele dá boas dicas de como escrever roteiros também. Você pode aplicar isso para livros, para artigos, né? Tudo que você puder ler sobre escrita criativa, sobre arte de escrever, né? Vai ajudar bastante na sua prática, né? De redação. Eu diria que, começando por aí, já é um ótimo começo. Pois é, que ótimo, Michel. Foram ótimas essas dicas. E estamos chegando aqui agora. Só mais uma coisa, que algo que eu também aprendi com os meus professores de redação lá no jornalismo, né? Escrever sempre. Assim como um músico tem que sempre praticar, mesmo que ele tenha o dom e que ele saiba tocar bem, mas é bom que ele pratique todos os dias um pouquinho. Escrever também pode ser uma arte que se enferruje, né? E acaba enferrujando se você não praticar. Então, todo dia escreva ali um parágrafo, 2, né? Escreva alguma coisa no seu diário, enfim, né? Para você estar sempre ali praticando e desenferrujando, né, a escrita. Eu gosto dessa comparação aí com o músico, né? Eu sempre lembro, eu tenho alguns amigos que são músicos, né? E alguns deles chegam a estudar 8 horas por dia, né? E muito tempo mesmo para ter para estar assim, bem craques mesmo, né? Então, foi muito bom você colocar essa questão aí, né? Então, escritores aí, veja esse conselho aí que o Michelson deu, né? Você quer realmente ser um bom escritor, tem que praticar todo dia, né? Certamente você não vai ter tempo de fazer como esse músico profissional aí, de treinar 8 horas, mas um pouco que seja, né? É melhor do que deixar para depois, deixar passar essa oportunidade. Michelson, muito obrigada aí por essas dicas. Estamos chegando aqui ao final, o tempo passou muito rápido, já olhei aqui no relógio, parece que já faz mais de 1 hora que a gente está aqui nesse bate-papo, que foi tão gostoso. A internet dá umas falhazinhas aí, tem atrapalhado um pouquinho, mas a gente não perdeu a empolgação, porque realmente foi muito proveitosa essa live. Eu agradeço muito a você, Michelson, pela sua disponibilidade. Eu sei que você realmente tem uma agenda bem cheia, né? E foi difícil a gente conseguir mesmo esse espaço aí na tua agenda, mas você nos atendeu aí com muita satisfação. Eu agradeço pelas dicas, eu aprendi bastante. E agora, no final aqui da live, eu quero deixar com você, né, as palavras finais aí para concluir. Quero dizer para você que é seguidor do nosso canal e ainda não segue o canal do Michelson Borges, siga lá. Michelson, o que você quer dizer aí? O que você gostaria mais de acrescentar para a gente encerrar a nossa live de hoje? Olha, primeiramente eu quero também convidar as pessoas que estão nos acompanhando e outras que vão assistir a gravação, que também acompanhem, né, no Instagram aí, o Escritores Adventistas, né, @Escritores Adventistas. Não só acompanhe, mas quem sabe, por que não você também se tornar um, né? Sonhar com isso. Um dia eu também
comecei, sonhei com isso, a Delaney também começou, teve que escrever as primeiras palavras, as primeiras páginas, primeiro livro, né? Se você tem essa vontade, tem acha que tem esse dom, esse talento também para isso, invista nisso, né? E use isso para a glória de Deus, o que é mais importante. Ore também pelos escritores adventistas, né? Nós precisamos sempre de boas obras. O mercado editorial está inundado de coisas tão ruins, né? Tanto conteúdo que eu diria que 99%, talvez até mais do que isso, do que está por aí não presta, né? Não edifica, não contribui. Então, por que não pedirmos a Deus que nos dê capacitação, nos dê capacidade, nos dê o talento para tentar fazer frente a essa onda, essa enxurrada de coisas ruins, produzindo coisas boas, né? Quer seja em vídeo, quer seja em livros, ou até mesmo tendo, quem sabe, uma rede social. Você pode fazer alguma coisa. Hoje os recursos estão na mão, né? Estão aí gratuitos. Você pode ter uma rede social para transmitir coisas que vão edificar as pessoas. Então faça isso, ore a Deus, ore por aqueles que estão fazendo, apoie também aqueles que estão fazendo alguma coisa, né? As pessoas nem sempre têm ideia daquilo do preço pago, né? Por aqueles que escrevem. Aquela coisa de inspiração e transpiração, né? É muito mais transpiração do que inspiração, né? As horas que a gente dedica a isso, né? A gente se priva muitas vezes de coisas que poderíamos estar fazendo e, no entanto, estamos ali atrás de um computador, digitando, escrevendo, pensando naqueles que vão ler depois, né? Então, ore pelas pessoas que fazem isso, para que elas possam ter sempre discernimento, possam ter sempre saúde emocional, né? Para poder dar à luz boas produções que vão abençoar vidas. E que Deus abençoe a todos que estamos aqui nessa live nesse momento, né? Abençoe essa iniciativa dos escritores adventistas. Quem sabe possa agregar mais pessoas, trazer mais pessoas para esse grupo, né? Que tem o objetivo de motivar justamente não só adventistas, pessoas cristãs que tenham, né, essa mensagem maravilhosa para transmitir às pessoas. Então, Deus abençoe muito vocês, Delaney, você no seu cargo aí, na sua função, né, nos escritores adventistas. E eu estarei orando também pelo grupo, para que nós possamos fazer diferença neste mundo que tem tantos conteúdos, mas nem todos são realmente aproveitáveis. Que ótimo, Michelson. Obrigada pelas palavras. Realmente, como diz o ditado, né? Fechou aí com chave de ouro, né? Então, a gente não tem nada mais a acrescentar, a não ser agradecer mais uma vez a você, Michelson, a você que esteve com a gente assistindo, que participou, que comentou. Desculpa se a gente não conseguiu ler todos os comentários, porque realmente foram muitos. Obrigada pelo carinho. E obrigada também a você que vai assistir essa live depois. Que Deus continue nos abençoando. Abençoe a você, Michelson, no seu ministério. Eu queria encerrar aqui lendo só o comentário aqui de uma pessoa que escreve aqui, né? Ela escreveu aqui com tanto carinho, deixa eu ler aqui. Ela diz: eu não sou escritora, mas ajo como uma. Faço minhas reflexões do que leio e às vezes eu mando para alguns amigos. É uma forma que aprendo mais escrevendo. Que ótimo, de fato. Quando a gente escreve, a gente aprende mais, né? Pois é, ó, então aí, você realmente já é escritora. Uma coisa, Michelson, que eu já disse que eu ia encerrar, mas acabei pegando o gancho aí. Algumas das pessoas que estão até no nosso grupo, eu digo: olha, você é um escritor. Não, eu não me considero escritor. Eu digo: mas você já publicou? Não, eu nem sei se eu sou escritor. Eu digo: olha, escritor não precisa ter um diploma, é uma atividade livre, não é isso, Michelson? Tem que ter esse receio de dizer que é escritor. O que você acha? Sabe, eu nem te culpo não, porque até hoje eu ainda acho estranho também. Eu não me considero também assim um escritor. É interessante, né? Eu sou jornalista, sou pastor, né? Até a ordem é inversa, eu sou pastor e jornalista, né? Minha formação inicial é jornalismo, mas eu sou pastor e jornalista hoje, porque eu entendo que a minha principal missão é realmente de pastor, né? Editor. E escritor, como eu te falei, aquilo de horas vagas, né? Aquilo que eu faço fora não é minha vida. Não ganho a vida com isso. Então, talvez por isso eu resisto um pouco quando me chamam de escritor, né? Tô no mesmo barco que você. Então você talvez pense como alguns, né? O escritor é aquele que tem como atividade principal isso aí, né? Já eu penso um pouquinho diferente. Eu penso que escritor é toda aquela pessoa que se dedica a escrever assim com o objetivo da escrita em si. Porque às vezes, por exemplo, o estudante, né? Que está escrevendo lá o seu TCC, ele não é um escritor, ele está escrevendo o TCC com o objetivo de ganhar a nota, né?
mas aquela pessoa que cria de fato esse texto, como essa nossa irmã aí, né? Que ela lê, reflete e produz uma mensagem para transformar alguém. Então ela está exercendo aí, é escritor de horas vagas aí, como você. É o ministério da escrita, né? Digamos assim. Uhum. Pois é, Deus continue nos usando, continue usando você, Michel. E um grande abraço, então, para todos. Uma boa noite e na próxima semana continuamos aqui com as nossas lives. E eu espero que em outra ocasião o Michelson possa retornar aí já para falar das suas novas publicações, quem sabe? Ok, foi um prazer também. Obrigado pelo convite e que Deus abençoe todos, sejamos todos bons leitores e quem sabe também bons escritores. Tá joia. Tchau, pessoal. Boa noite.